Shalom, queridos. Shalom. Mário, antes de orar por você, eu quero falar um negócio aqui pro povo. E uma suspeita que eu já tinha. Eu acho que você já teve. E ontem eu acabei tendo essa certeza. Sabia que essa semana, quinta-feira, o rabino mais velho de Israel, reconhecido no mundo inteiro, ele chamou a imprensa e fez uma declaração. E a declaração que ele fez foi a seguinte: já começou. Já começou. É o que ele falou em hebraico. Já começou. Significa que no estudo da Torá, existem 8 aspectos que eles verificam para o cumprimento da vida do Senhor. E os 8 aspectos já foram cumpridos. E esse rabino aceitou o Senhor como Jesus, seu Salvador, na frente da imprensa. Isso causou um burburinho nos Estados Unidos, na Argentina, no Brasil, na Europa. Todas as congregações começaram a se reunir. E foi um negócio doido. Então, ele disse que o start já foi dado. Significa que para a volta de Jesus é eminente. Mário, eu tenho outra coisa para falar. Antes de um arrebatamento, há muitos anos atrás, uma profeta do Peru, ela disse, e ela teve essa experiência. Vocês lembram como, antes de Jesus morrer, aquela moça indigna desceu óleo, unguento sobre o corpo de Jesus? Não foi isso? Pois é. Essa moça no Peru, ela recebeu instrução do Espírito Santo. E ela deitou em sua cama, e ela pediu à sua mãe que passasse óleo, unguento sobre o seu corpo. E aí ela foi arrebatada. Ela ficou 3 horas e meia arrebatada. E o Senhor mostrou uma série de coisas, muito bem. E eu vi esta semana que nós, antes de sermos arrebatados, o Espírito Santo falará conosco. Dará instrução. E outra coisa, antes do arrebatamento, a atmosfera mudará. Você sabe quando acontece um temporal, os animais do campo fazem o quê? Se abrigam. Começam a se recolher, recebem um sinal. Então nós receberemos um sinal do Senhor. Amém. Preste atenção. E mais, complementando isso, essa semana eu tive quase que 99% de certeza de quem é o anticristo. E ele já está aqui. E ele é muito amável. E ele é muito sutil. E vocês sabem de uma coisa. Esta semana, quinta-feira, houve uma reunião do Conselho da Paz. Para cada país entrar nesse conselho, ele tem que entregar 100 bilhões para a reconstrução da faixa de Gaza.
Então, Mário, o que eu quero dizer é que cada um de nós devemos nos preparar, nos consagrar, porque a vida dele é bem próxima. Ou seja, antes dele vir, seremos arrebatados. Amém. Amém? Eu creio. Guarde isso. Guarde isso. Deus mandou falar. Amém. E eu quero orar por você, mano. E eu quero dizer algo para ti. Haverá no teu caminho muitas intercessões. Sabe o que são intercessões? Muitas esquinas, muitos semáforos, muito trânsito. E o caminho que você vai trilhar é um caminho que você vai ver a luz de Cristo. Amém. Ela vai brilhar. As pessoas vão achar que está difícil, mas quem tem a luz de Cristo anda e não se confunde. Amém. Então Deus está trazendo sobre você uma clareza espiritual para você poder enxergar lá do Monte Sião para onde devo ir, em que momento devo ir. Lembre-se que Davi escolheu 2 tribos que ele sabia para levá-lo para as guerras. Isacar e Zebulon. Conhecia a ciência dos tempos. Então, Deus vai trazer sobre você a ciência dos tempos e do momento. Quando aplicar? Em que momento aplicar? E eu vejo Deus ampliando as suas ramificações de influência. São influências espirituais, filhos espirituais. Mas haverá luta, mas você não deve se abater, porque o Espírito de Deus está sobre a sua vida. Amém. Não se preocupe com os teus, dos teus cuido eu. Apenas se aplique naquilo que eu já falei contigo há muitos anos atrás, quando você ainda era jovem. Você verá o que vai ser feito. Haverá crescimento. Amém. Haverá frutificação sobre a tua vida. Amém. Derrama sobre ele, Deus, poder, graça, sabedoria, entendimento, discernimento, o Espírito de Deus, conhecimento, conselho, temor do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe. Amém. Amém. A paz, irmãos. Deus é bom. Você pode falar que Deus é bom? Você pode abrir a tua boca e falar, levantar a sua voz ao céu e falar como Deus é bom. Como Deus é Deus. Como é bom poder estar aqui. Como é bom poder estar na presença do Senhor. O Senhor é bom demais. E o Senhor deu um direcionamento e ao mesmo tempo uma prova muito gostosa essa semana para mim. Ele deu um direcionamento e uma palavra que estava tão clara para mim. Clara. Muito clara. E eu simplesmente falei, pastora, Deus direcionou.
será sobre tal coisa. Ela falou, nossa, que legal, a pastora Heloísa pregou isso 20 dias. Eu falei, o quê? Eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu venho para o culto e ontem nós fomos ao monte e eu compartilhando com um pastor, com o Bruno. Eu falei, meu Deus, eu vim conversando com Deus, eu estou procurando ele lá, vi o Marco, ele está aqui, meu Deus do céu, estou te procurando lá. Falei, Camargo, e Deus deu um direcionamento, mas é a palavra, e eu não tinha, e foi um dos poucos cultos que eu não tinha assistido, eu vim assistindo, no caminho para o culto, eu coloquei do lado, eu vim assistindo a pastora Heloísa, e era exatamente a mesma coisa. Eu falei, meu Deus. Eu vou ligar para a pastora Beth e falar, pastora, eu vou requentar uma palavra. E o Senhor veio conduzindo, e o Senhor veio falando ontem à noite também, e hoje de manhã a Isha fez a pregação inteira aqui. Aí eu falei, Deus, como eu entendo isso? Eu entendo que o fim dos tempos está muito perto, como o Giba falou. Deus tem pressa. Deus tem pressa, porque Ele quer que o máximo possível de pessoas possam conhecer verdadeiramente a Ele. Serem salvos, serem curados. E nós vamos hoje falar de uma palavra. Giba, a palavra hoje está em Apocalipse. Tá? Apocalipse 3. Apocalipse 3, ali é o momento em que o Senhor, a palavra foi escrita através de João, dada pelo próprio Cristo. Se você pegar as Bíblias que tem a marcação de onde Jesus fala, ela está em vermelho. Mas como isso acontece? E veio Apocalipse 3:14, nós vamos ler aqui. E ele vem falando, é uma carta à igreja de Laodiceia. Hoje seria como se fosse a Turquia, está no meio da Turquia ali. E não é uma palavra gostosa, é uma palavra de repreensão, mas é uma palavra que ao mesmo tempo declara vitória, declara o Senhor sobre nossas vidas. Nós vamos meditar um pouquinho nisso. Vocês abriram a palavra? Quem está com a sua Bíblia, quem está com... Abriu a palavra? Está aqui? Mas antes, fecha teus olhos. Você tem a oportunidade de elevar o teu pensamento a Deus agora. E declarar que Ele é Deus. E que Ele é soberano sobre a tua mente e sobre o teu coração. Você pode fazer isso. Pai, nós declaramos que as nossas mentes, os nossos corações agora, que a nossa alma esteja aberta para ouvir o Teu Espírito, que é quem reina em nós. Pai, nós declaramos que sobre a nossa mente não há nenhuma cauterização, não há nenhuma prisão, não há nada que venha tirar a atenção, mas que ela esteja cativa agora ao Senhor e que nós possamos entender mais da Tua palavra e que o oculto seja revelado aqui, que nós possamos entender aquilo que o Senhor venha revelar, muito além do que está escrito, mas que venha direto do Teu trono, em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém. Deus vai falar contigo, se você estiver atento, e não através da palavra que eu vou falar aqui, mas muitas vezes pelo que o Espírito está falando, está testificando a cada um. Vamos lá, 14, ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são palavras do Amém, Ele, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria se você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu.
A hora que veio essa palavra, Deus estava conduzindo muito para apostasia. E a palavra mais conhecida de apostasia é em Timóteo, que tem tudo a ver aqui, e o Senhor vem com uma palavra dessa. Eu falo, Pai, como num domingo de celebração, que nós queremos te louvar, nós queremos entrar na tua presença, nós queremos nos alegrar, vem uma palavra, tu és nem frio nem quente, tu és morno. Eu falei, meu Deus. Irmãos, quantas vezes, a própria Isha falou aqui, quantas vezes nós, nesse período, o crente, somos crente, não vamos para o carnaval, mas muitas vezes estamos no carnaval. Quantas vezes nós crentes, sou crente, eu não posso, estou fazendo aquilo por medo e não por amor. Quantas vezes eu estou deixando de fazer as coisas por medo e não por amor? Quantas vezes eu estou fazendo com que o pecado seja minimizado e venha se tornar algo comum? Infelizmente, nossa terra é uma terra de muito sincretismo, de muita mistura, de muita tudo. Só que Deus, não existe meio termo. Ou é de Deus, ou não é. Então, a partir do momento que eu peguei algo sagrado, algo de Deus, e comecei a mexer, partiu para, não é mais o Senhor. E a nossa terra é uma terra de sincretismo, infelizmente. Só que muito do que nós estamos vendo é que eu sou crente porque eu não vou no carnaval, porque eu não faço isso, não faço aquilo. Tá bom, mas o que eu quero chamar aqui, para a gente pensar junto, é: eu sou crente porque eu venho à igreja, ou eu sou filho, eu sou servo, eu sou aquele que se prostra diante de um Deus vivo, não porque Ele pode fazer algo por mim, não porque Ele vai fazer, não porque Ele pode me prosperar, ou por medo, porque se eu não fizer, tudo de errado vai acontecer, mas por amor, porque Ele é Deus, Ele é Cristo, Ele é Cristo. Foi Ele que venceu, foi Ele que já fez na cruz. Deus não precisa fazer mais nada por mim, por você, Ele já fez tudo naquela cruz. Só que o quanto nós estamos chegando no Senhor e sendo crentes de 5 louvores e uma mensagem. Pastor Marcelo, quem conhece? Isso me marcou tanto, e foi no primeiro dia, foi no segundo culto que eu estive aqui, foi o pastor Marcelo que pregou, e me marcou tanto isso, porque eu vi alguém que queria cada vez mais chegar e ter intimidade com Deus, de uma forma simples. Ele simplesmente pegou o microfone e falou: vamos orar. Colocou aqui. E foi engrandecer o nome do Senhor. O quanto nós temos sido esse crente aqui dentro. Porque se eu sou crente dentro da igreja somente, Giba, que o Senhor volte no domingo, entre 10h30 e 1h. Porque se ele voltar em outro horário, será que eu sou crente? Será que eu estou ligado no céu? Será que eu estou ligado e falando: Deus, eu vim aqui só te louvar, porque eu só quero te louvar. Eu tenho 50 coisas para pedir, mas a tua palavra diz que o Senhor já sabe todas as coisas, é o Senhor que sustenta, e se eu buscar o teu nome, todas as outras coisas serão feitas através da tua mão. Então, primeiro, eu só quero te louvar. Eu só quero te louvar. Eu só quero colocar diante de ti o quanto eu sou fraco, o quanto eu não consigo, o quanto eu preciso de ti, porque se não for o teu Espírito Santo, nada sou.
posso conhecer a palavra, posso conhecer todos os livros do mundo, posso ter o conhecimento, posso ser eloquente, posso ser influente. Se eu não estiver ligado a Cristo, nada eu sou. E o Senhor coloca: que adianta, você não é frio nem morno. Eu estou na igreja, muito se fala de religiosidade. O que é religiosidade? Tudo que você faz aqui dentro, que não tenha um real propósito dentro do teu coração, na tua mente, que está ligado a Cristo, é religiosidade. Se você entra aqui, canta o louvor e nem percebeu o que você cantou, não entregou uma adoração, o que você fez? O que eu fiz? Se eu entro aqui e passo esse tempo do culto sem realmente entregar algo ao Senhor, rasgar meu coração, aceitar que nada sou e que eu preciso dele, eu simplesmente vim fazer comunhão, vim te dar um abraço. Somente isso. Ou vim, porque senão a pastora vai ficar brava. Mas o que é ser morno? Pastora Heloísa, eu assisti o culto ontem assim, não posso falar que eu briguei com Deus, meu Deus, mas será que eu estou ouvindo a tua voz? O Senhor está direcionando uma coisa e a pastora Heloísa pregou tudo ali, e o Senhor direcionando, e o Senhor claramente falando com a gente, claramente. E o que é ser morno? Pastor, apostasia, muitas vezes falam tanto de desviou, não vem mais, aquele está desviado. Não, irmãos, eu tenho que tomar cuidado comigo, se eu não estou desviado. Quando eu falo que eu olho para o espelho, eu prego para mim, eu ponho a mão na minha cabeça, porque eu preciso me converter todos os dias. Sim, enquanto a gente não estiver na glória com o Senhor, nós estamos sofrendo o ataque desse corpo, das raízes de iniquidade, de um passado, de DNA. Só que nós temos aqui a possibilidade de entrar na presença do Senhor. Antes de Jesus, o máximo que nós poderíamos fazer era seguir a lei. Era subir a Israel, ao templo, entregar um sacrifício. Essa era o máximo que nós poderíamos entregar, ou poderíamos viver. Marco, era o máximo que nós poderíamos chegar perto do Senhor. Jesus simplesmente rasga o véu e abre o Santo dos Santos. Abre o Santo dos Santos. E agora eu posso não simplesmente olhar Ele de longe, eu posso me achegar perto dEle. Eu posso sentir o perfume dEle. A hora que eu preciso, eu posso sentir o abraço dEle. Eu posso estar com Ele. Eu posso sentir o Senhor trazendo cura sobre a minha vida. Eu posso sentir o Senhor fazendo o sobrenatural. Mas eu e Ele, eu posso conhecer a Deus diretamente e não mais pelos olhos dos outros. E eu no monte eu falei, Camargo, eu quero conhecer a Deus, não pelos seus olhos, mas pelos meus. Não pelo teu conhecimento somente, mas pelo meu. Não porque eu sou bom, ou porque eu tenho esse privilégio, eu não vou abrir mão desse privilégio. Deus me deu, não vou abrir mão. Mas para isso, o quanto nós estamos nos achegando a Ele. O quanto a gente consegue chegar na presença do Senhor e falar verdadeiramente com Ele. E sentir Ele e ouvir a voz dEle. Só que muitas vezes, nós estamos esperando ouvir a voz dEle. Eu já falei isso muitas vezes. Eu quando criança, jovem, como é a voz do Senhor? Eu tinha certeza que era a voz do Cid Moreira. Eu tinha certeza que era o Cid Moreira falando, eis que te digo, eu tinha certeza daquilo. Falei, porque tem que ser. Aí eu vejo os pastores tendo revelações, eu vejo os profetas descendo, porque Deus, é assim que tem que ser. Cada um, Deus vai falar com cada um de uma forma. Deus tem um especial comigo. Eu sou único. Eu não vou ser, eu não vou ter, eu não vou fazer igual a pastora Beth, a pastora Heloísa.
Deus me deu o privilégio de ser único, de poder criar um relacionamento com Ele e dele falar comigo da forma que Ele quiser falar. Ele pode falar quando eu abro a palavra, Ele pode falar simplesmente, alguns têm sonhos, Ele pode falar quando você está simplesmente em silêncio. Onde mais eu consigo ouvir a voz do Senhor? Eu, Mário, é no momento que eu estou tomando banho, minha mente está calma, aqui dentro há silêncio, e o Espírito pode falar. É a minha forma, Deus fala comigo somente no momento que eu me acalmo, aí eu ouço a voz do Senhor. O que o Giba falou aqui tem ligação demais comigo. Mário, Deus cuida dos teus. Eu preocupado com todos. Minha esposa sabe que na minha cabeça eu não cuido da minha casa. Eu cuido da minha casa. Da casa da minha sogra. Da casa dos meus pais. Da casa da minha avó. Eu não consigo parar. E muitas vezes essa loucura pode ser algo bom. O que o Espírito Santo está ali do meu lado. Vamos trocar uma ideia. E eu não parei para ouvir. E na correria do dia a dia, porque eu trabalho muito, porque eu estudo, porque eu faço isso, porque eu tenho uma filha, porque ela acordou à noite, porque... Desculpas vão ter. A minha vida com Deus é 10h30 da manhã começa. E irmãos, a minha começa às vezes 10h40, 10h45, chego atrasado, né? Como isso me mói. A minha vida com Deus é simplesmente a hora que eu chego aqui. Meu Deus do céu. Não pode ser. E é isso que muitas vezes nós estamos. A gente está muito ligado que eu não posso me desviar. Mas quem garante que eu não estou aqui dentro e meu coração já não está aqui? Já não está lá? A palavra no versículo 17 diz: você diz, sou rico, adquiri riquezas, consegui as coisas, não preciso de nada. Irmãos, isso é deste mundo, não é? O que o Senhor fala, só pelo fato de você olhar para isso, olhar para as coisas que não são do Senhor, você é miserável, digno de compaixão, ou seja, digno de dó, pobre, cego, nu. Dou-lhe um conselho: compra de mim ouro refinado do fogo. Qual fogo? Quem veio batizar com fogo? Quem é o único que pode batizar com fogo? João, o louco. Aquele era. Um dos que eu quero conhecer é João Batista. Meu Deus. Elias, João Batista. Claro que eu vou chegar com calma, porque eles ali... E simplesmente eu posso batizar vocês com água para arrependimento, mas quem vem depois de mim vai batizar vocês com Espírito e com fogo. Com fogo. A pastora Beth teve algo de Deus alguns cultos atrás. Eu lembro onde eu estava ali, e ela veio e falou que Deus estava trazendo ouro, o refinamento, refinando a igreja como refina o ouro. Todo mundo, glória a Deus, amém, aleluia, é ouro, é ouro. Eu falei, pastora, mas eu entendi errado. Ela, que foi? Eu falei, para refinar ouro é fogo. É fogo. É fogo. Compre de mim o ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas, limpas, e vista-se para cobrir a sua vergonha e nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e poderá enxergar. Irmãos,
O próprio Cristo falando, compra, busca. Aqui. O que é veste branca, irmão? O que é veste branca? É se parecer com Ele. É buscar se parecer com Ele. Ai, santidade. Existe um caminho muito simples para a santidade. Imite a Ele. Se te colocarem uma receita de bolo para a santidade gigante aqui, é muito complexa. Imite a Ele. Ele foi simples. Ele foi humilde. Ele busca. O próprio Deus aqui, o Filho aqui, saiu do trono, veio em carne. E o que ele fazia? Está registrado. Ele orava, ele buscava, ele tinha uma ligação direta e mantinha isso. É assim que nós vamos nos parecer com Ele. Aqueles discípulos sentados, todos esperando, ansiosos, um ensinamento. Ele simplesmente pega uma toalhinha, uma bacia com água, desce e começa a lavar aqueles pés que estavam andando de sandália no meio da terra e do barro. Pedro, o crente convertido. Não sou digno. O que ele estava ensinando? Você pode ser o maior, ninguém pode ser tão grande quanto a ele. E ele simplesmente se prostrou e lavou os pés, mostrando nosso papel dentro da igreja. Nosso papel é servir, é aprender a servir. É aprender a servir. E isso começa dos pastores. Isso começa dos presbíteros, dos obreiros, dos evangelistas, dos mestres. Vem, aprende a servir. Isso não te faz menor. Isso te faz parecer com o maior. Servir não faz ser menor, faz se parecer com o maior. E nós estamos preocupados o quanto é o oposto disso. O quanto eu vou ter destaque, o quanto eu vou ter visibilidade. Servir. Em 1 Timóteo, a pastora Heloísa pregou: irmãos, se você não esteve nesse culto, eu estava viajando com a minha família, pega lá na Firme e assista. E se você esteve nesse culto, assista novamente. Aquilo ali não é para os que estão lá fora, é para os que estão aqui dentro. Aquilo ali, eu quase parei o carro e falei: eu preciso aceitar Jesus. Jesus amado. O Espírito, 1 Timóteo 4, 1 e 2, o Espírito diz claramente que nos últimos dias, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas, mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Mas isso está falando aqueles que nós somos perfeitos, somos crentes, então enquanto eu estiver aqui eu estou perfeito, eu só não posso ir lá no candomblé, só não posso fazer... Não, irmãos, essa palavra é para nós, porque muitas vezes, o quanto nós estamos buscando um evangélico, ao invés de um evangelho. O quanto o que nós queremos é um evangelho, que na verdade não é Deus no centro, sou eu no centro e o redor, inclusive Deus, porque não é do jeito que eu quero. Se a Isha não me chamar para cantar, eu vou embora. Se a pastora não me colocar para pregar, eu vou embora. Se o pastor não falou um oi assim, se Deus não falar dessa forma comigo, não é evangelho. É evangelho. Não é Deus no centro. Sou eu no centro. E o que mais está acontecendo? Igrejas
transformando em grandes os seus púlpitos, em lugares de coaching, lugares para massagear a alma, para falar, se você fizer, você vai conseguir, irmãozinho. Você vai conseguir, a palavra diz isso. Mas não leu a parte anterior. Larga tudo, se santifique, busque ao Senhor que você vai, porque o Senhor vai fazer por você. Não, Deus vai te prosperar. Deus vai fazer. Só massageando, só massageando. Eu estava brincando com a pastora, eu falei, pastora, precisamos trocar as cadeiras. Por favor, cadeiras de madeira, de lei. Camurça vermelha, com detalhes dourados. Ai, vai ser até gostoso sentar, você faz... Oh, você ouve os anjos quando você senta numa dessa, irmãos. O quanto tudo está ao redor do eu, para ser grande, para ser conhecido, para ser maior. Essa igreja é maior que aquela. Essa igreja é maior que aquela. Só que na verdade tinha que estar. Nosso Deus não há maior. Não há nenhum maior que Ele. Não há outro Deus. Deus no centro. Enquanto nós, a palavra diz aqui, que seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios, está se falando daquilo que está sendo pregado nos púlpitos, não está se falando somente daquilo que já é do diabo. Quantos louvores nós ouvimos hoje, que a melodia é maravilhosa, extremamente bem tocados, só que a hora que você para entender, para estudar a letra, a palavra é pior do que qualquer música do mundo, porque é heresia pura, e colocando que sempre o homem, o mundo vai ver e vai me engrandecer. Isso sou eu, buscando a minha justiça. Isso sou eu tirando, porque cada vez que eu faço isso, cada vez que eu busco para mim, eu tiro dele o louvor e a adoração. É isso que nos torna morno. Mas eu estou aqui falando em línguas, pregando, curando. Eu posso estar aqui com os dons, pessoas caindo, curando, libertando, fazendo milagres e maravilhas. Só que a própria palavra diz que o Senhor, nos últimos tempos, quando Ele voltar, alguns chegarão para Ele. Eu fiz o quê? Eu preguei em Teu nome. Eu curei em Teu nome. Eu fiz milagres em Teu nome. E o Senhor vai falar, se aparta-te de mim, você não me conhece. Porque hoje os homens valorizam o quê? Os dons. E Deus deu os dons pela misericórdia dEle, para que o corpo aqui seja edificado. E não porque existe somente unção. Aquele que tem dom, não quer dizer que tem vida com Deus. Eu posso estar aprontando o que for lá fora, e posso vir aqui e pregar. Vida com Deus se manifesta através dos frutos do Espírito. Vida com Deus se manifesta através daquilo que só Ele pode fazer, que são os frutos do Espírito. Só que nós, como nós, estamos mornos. Irmãos, a hora que eu olho, eu há 1 ano atrás, como eu estava e como eu estou. O que eu consegui conhecer mais do Senhor? O que eu consegui chegar mais do Senhor? Não, estou do mesmo jeito. Irmão, e por favor, essa palavra, vocês não entendem, é como se eu estivesse dentro de uma moenda. Ela bate aqui. Ela mói aqui. Eu já falei também, eu pequenininho, um pregador falava que tem a palavra que quando eu recebo, eu estou, com uma pá e com a enxada, e com a pá, isso é do irmão do lado, é para você. Quando é bem essa enxada, vem é minha. Quantas vezes nós estamos ouvindo Deus falar, se arrependa, venha, eu quero mais, eu posso te dar mais, Deus pode te dar mais, Deus pode te dar mais. Você crê nisso?
Só que o que você pensou que pode ser o mais? Deus pode te dar mais todas as coisas. Mas o que é mais valioso? O que é mais valioso? Então, muitas vezes, essas doutrinas, esses falsos, segundo Pedro, no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias. Irmãos, heresia simplesmente é a palavra limpa com uma vírgula a mais. Isto é heresia. Que muitas vezes pega 2, 3 versículos, tira do contexto e você simplesmente faz. Eu não sei como. Minha filha tem muitos livros, mas muitos. Até falo, lê. Tem mais livro aqui do que na biblioteca aqui do lado, filha. Amém. E simplesmente pegou, e algumas revistas assim, que ela gosta de pintar e tal, nós pegamos um folheto, uma revista estava no meio. De repente eu olhei e falei, E nele estava escrito assim, Jesus, em letras, eu lembro até, está em todo o texto em preto, bonito a diagramação. Estava escrito assim, Jesus, em laranja, quase vermelho, Jesus não é Deus. E pegando palavra para justificar. Jeová é Deus, mas Jesus não. Irmãos, parece uma coisa tão simples, mas só o fato de fazer isso e acreditar nisso, simplesmente tirou o único caminho da salvação das pessoas. Porque se eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Acabaram de tirar o único caminho que leva as pessoas. Mas parece um detalhe, que Deus foi o Filho, que você estava aqui, mas Ele não é Deus, que Ele não. Isso é testemunho de Jeová. É um detalhe que parece detalhe, só que simplesmente, eu vou repetir, tirou o único caminho que leva à salvação e ao Senhor. Pegou aquele milagre da cruz, rasgou. Pega uma palavra linda que diz que no princípio era o Verbo, Ele era o Verbo era Deus. E tudo foi feito através do Verbo. Rasga tudo isso. Não, mas eu creio na palavra. As heresias vêm no detalhe. No detalhe. E por que o povo cai nisso? Por que o povo vai atrás? Oséias 4:6 diz, e deixa muito claro, o povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Se eu ler um pouquinho da palavra, vai ser muito mais difícil me enganar. Se eu buscar esse Cristo verdadeiro, ter essa ligação com o Espírito Santo, será muito mais difícil me enganarem. Se eu tiver a ligação, se eu tiver entrando no Santo dos Santos, ninguém vai conseguir me trazer algo, fazer engolir goela abaixo. Pode falar bonito, pode prometer mundos e fundos, mas o Espírito Santo que habita em mim vai falar, incomodar. Vitor colocou aqui, não assusta não, Vitor. Vitor colocou aqui, quantas vezes nós fazemos as coisas sem perguntar ao Senhor? Nunca. Isso é só com Ele. Nunca. Só que nós queremos que o Senhor resolva. Você já pensou se Deus olhar para a gente e falar, não, o problema agora é seu. Você imagina se fosse, porque nós falaríamos, não é? Nós falaríamos, não, você que fez agora vai. E vou assistir, quero ver como. Ih, vai até torcer contra. Esses somos nós. Mas ainda bem que Deus não é assim. Nos falta conhecimento. Irmãos,
o quanto dessa palavra, o quanto do Evangelho, o quanto nós estamos buscando nos encher. Ai, mas eu não sei ler. Já tenho falado. E ainda com a voz do Cid Moreira, olha só. Existe hoje fácil acesso. Onde já se viu ter que falar assim: pelo amor de Deus, venham no culto de ensinamento. Se eu quero estar mais com esse Deus, dentro de mim queima um fogo que quer mais, que quer conhecer mais. Em Apocalipse, naquela mesma passagem, no final, o Senhor fala assim: eu só repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Se dentro de mim, todo dia, eu tiver claro, Senhor, e eu fazer realmente uma análise do quanto eu estou me tornando morno, o quanto as coisas com Deus estão se tornando iguais, já é o primeiro passo, porque a transformação vai vir através do arrependimento. Aí tem liberdade para o Espírito Santo. É aí que é a liberdade para o Espírito Santo. A liberdade para o Espírito Santo não é simplesmente girar, pular, voar aqui. A liberdade no Espírito Santo, ela é quando nós deixamos Ele tocar naquilo que nos dói. É aí que nós demos liberdade para o Espírito Santo. Quantas caixas com vários cadeados nós temos dentro do nosso coração, da nossa mente? Porque são feridas que nos doeram muito e nós não deixamos o Senhor tocar, não deixamos o Senhor fazer algo. Eu não dou liberdade para o Espírito Santo que habita em mim me ajudar, me curar, me limpar. É como se meu corpo fosse uma casa, que eu tenho que limpar ela para dar liberdade ao Espírito. Só que tem coisas entulhadas nos cantos. E eu não dou liberdade do Senhor trazer algo novo, porque não cabe. Não cabe. Mas liberdade é dar glória a Deus, é pular, é avivamento. Isto não é avivamento. Isso é avivamento que os homens, como nós já lemos aqui, coloca como avivamento. Avivamento é fogo dentro de nós, querendo esse Cristo verdadeiro. Alguns têm um avivamento que queima, e ele está simplesmente com o rosto baixo, falando com o Senhor em pensamento, mas aquilo está queimando. Isto é avivamento. Cada um tem a sua forma de entrar na presença do Senhor, mas não é quem faz mais barulho. Não é. Só que nós estamos olhando os dons, estamos olhando o barulho, estamos olhando aquele irmão abençoado, porque ele grita glória a Deus 28 vezes no culto. Você tem que ter a liberdade. Tenha liberdade. Tenha a liberdade de falar: Deus, eu te amo. Glória ao Senhor, Deus, eu aceito. Abra a tua boca e declare isso no reino espiritual. Tenha isso, porque muitas vezes vem direto do trono do Senhor uma bênção para a igreja e nós estamos assim. Só faltamos desviar dela. Parece que eu não quero ela. Nós queremos. Então vamos. Então se o Senhor fala, arrependa-se. O 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Ao vencedor, aquele que abriu a porta, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci, sentarei com o Pai. Essa é a promessa. Então eu posso simplesmente chegar aqui e vamos começar a palavra de novo, irmãos. O vencedor darei direito a sentar-se comigo. Oh, glória a Deus! E toda a parte anterior. Se arrependa. Não seja morno. Pegue teu coração e deixe ele queimar. Não, isso não importa.
Eu só quero a promessa. E eu meditando, o Senhor me levou até Efésios 4:11. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Isso são os 5 ministérios. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja santificado. Quantos ministérios são? Sabe o que são esses 5 ministérios? Aqueles que estão quentes, que não estão mornos e frios, são as 5 virgens, com a lamparina acesa, porque estão cheias do azeite. Conhece ao Senhor, conhece a palavra. Irmãos, pode colocar aí os presbíteros, os obreiros no meio, vocês não fogem não. Se você está quente, buscando, se o Senhor voltar, você está com a lamparina acesa. Mas muitas vezes nós estamos só com medo do Senhor voltar. Não, eu tenho que estar agora, porque eu quero viver com a lamparina acesa. Não simplesmente esperar um momento e tentar adivinhar quando o Senhor volta. Eu quero viver, eu preciso viver. Eu não vou aceitar ao Senhor acender a minha lamparina no momento que os céus rasgar. Mas muitos estarão como apóstolos, como profetas, como evangelistas, como pastores, como mestres, como presbíteros, como obreiros, e serão mornos. Continuam sendo virgens da parábola, mas essas virgens estão com a sua lamparina acesa do lado, e as outras, que são esses 5, estão com a sua lamparina bem apagadinha e muitas vezes dormindo, não ouvindo a voz do Senhor. Se Deus te chamou como 5 ministérios, se Deus te chamou como presbítero, se Deus te chamou como obreiro, você não pode viver de uma forma automática e morna. Não pode ser um crente de domingo. Deus confiou a você algo especial, que é simplesmente adorar o nome dEle e levar o nome dEle. Não pode ser algo que eu estou esperando o Senhor fazer. Eu sou morno, e simplesmente porque foi derramado óleo na minha cabeça, isso me livra? Pelo contrário, se muito foi me dado, então eu tenho que levar essa lamparina acesa, e essa lamparina só está acesa porque tem óleo dentro. Óleo é unção, óleo é ligação direto com o trono. Óleo é isto. E muitas vezes uma palavra que vem exortar, por eu ser alguém no corpo, assim como pastor, não é para mim, é principalmente para mim. Porque se eu estou incumbido de fazer algo, se o Senhor confiou algo a mim, cadê eu imitando Ele, de me debruçar e lavar os teus pés? Cadê eu imitando Ele, de ser humilde e falar essa palavra é para mim também? Meu coração, minha mente não pode estar cauterizada, não pode estar cicatrizada, dura. Ai, porque eu tenho os dons, porque eu tenho isso. Tu não é nada. Tu e eu somos pó. Fomos criados do pó. Para o pó nós vamos. A única coisa que importa que está em nós é o Espírito Santo do Senhor. Quantas vezes nós vamos continuar fazendo algo de forma morna? Não é porque está em cima do altar, louvando, tocando, que te faz ser avivado. Avivado é aquilo que você entrega ao Senhor e ninguém consegue ver. No mais oculto, avivamento é no momento que você está só com o Senhor e você consegue entrar na presença dEle. Não é o barulho, não é o estardalhaço. Alguém que não conhece o Senhor consegue fazer isso? O quanto nós estamos sendo as virgens, a noiva, que espera o Senhor não por medo. Eu tenho medo que o Senhor volte, eu pequei. A partir do momento que eu conheço ao Senhor, eu sei que eu pecar
me deixa longe dele. Mas a salvação veio pela graça de reconhecer o nome dele. Então não é isso, eu não posso estar no Senhor por medo. Eu não posso crer num Deus por medo. Nosso Deus não é um Deus que nos pede medo. Deus não é um Deus que nos pede medo. Deus, primeiro, antes de tudo, antes de eu nascer, Deus já nos mostrou o amor dele na cruz. E o quanto essa cruz é verdadeira. O quanto nós temos ceado, celebrado o corpo do Senhor de forma automática. O quanto nós temos buscado o Senhor de forma automática. O quanto nós temos entregado as nossas ofertas, nossos dízimos de forma automática. Não há como agradar esse Deus de forma automática. O quanto as nossas orações, se você pudesse gravar a tua oração e colocar ela uma do lado da outra, não, eu oro todo dia, mas o quanto as nossas orações são idênticas, são literalmente ladainha, e a própria palavra diz, não fica se repetindo essas coisas, não é assim. Ou o quanto alguns acreditam só, o Pai Nosso, aquilo é o maior ensinamento, mas Deus te deu a liberdade de falar assim, filho, eu quero ouvir a tua voz, e eu quero conversar contigo nas suas palavras, eu quero ouvir, eu quero conversar. Eu sei tudo que está acontecendo, mas eu estou sentado aqui do teu lado, me conta o que está te afligindo. Eu sei tudo o que está acontecendo, eu sei tudo, porque enquanto você não consegue entender, nós não somos capazes de entender como o Senhor, porque o Senhor está além do tempo, e para nós tudo é tempo, né? Ou é passado, é presente, ou é futuro, e o Senhor está além do tempo. E o quanto nós estamos colocando algo diante dele, e é tão difícil, ou é tão repetitivo. E aí eu vejo, eu falo, e o meu legado? Meu legado, um dos principais legados, não só esse, mas um dos principais legados está aqui em cima. Que não consegue dormir se a gente não orar. Que ela vai conhecer ao Senhor. Quando eu falo com Deus, orando pela minha filha, a coisa que eu mais peço ao Senhor, porque é o que está no meu coração mesmo, é que ela possa ser uma verdadeira adoradora do nome do Senhor. Porque todo o restante vai acontecer. Não importa não importa nada, não importa o que ela vai ser, a profissão, se ela vai estudar, todo o restante, se ela adorar o nome do Senhor, vai acontecer de forma... Se eu adorar e buscar o nome do Senhor, todas as outras coisas serão acrescentadas, serão feitas. Se eu fizer o Senhor ser o primeiro e o único na minha vida, eu tenho que estar feliz se eu estou aqui. Eu tenho que estar feliz se eu estou no banco. Eu tenho que estar feliz se eu estou pregando. Eu tenho que estar feliz com o Senhor se eu estou lavando o banheiro. Eu tenho que estar feliz com o Senhor. Deus, Ele fez algumas analogias para nós, algumas formas tão simples, que parece assim, Deus, tá bom, o Senhor, Deus tem um senso de humor muito grande. E, tanto que, lê Gênesis no começo, Deus fala assim, Adão, cadê você? E Deus, Ele nos dá a possibilidade de fazer as coisas, mas ao mesmo tempo, nós estamos buscando o que para o Senhor? O que eu estou entregando para o Senhor? E nós estamos tentando fazer para o Senhor aquilo que foi nos ensinado dentro das empresas, aquilo que foi nos ensinado na escola, aquilo que foi nos ensinado pela família. E te falo, estar e agradar ao Senhor, só Ele pode ensinar. Só Ele. Eu posso ser o melhor.
Eu não quero... Quem é o Mário? O Mário é um programador. O Mário, não, eu sou filho do rei vivo, do Deus vivo, do Rei dos Seis. Esse sou eu. O Mário é a esposa da Letícia, o pai dessa... Não, eu sou filho do rei. Eu tenho que ser conhecido por isso. Eu quero ser conhecido por isso. Aleluia. Porque o Mário prega, porque o Mário... Não importa. Deus chamou o corpo. E quando ele fala que somos corpo, somos formados por muitas partes, uma ajudando a outra. Mas a cabeça é melhor, tá? Irmãos, a cabeça é melhor? Quero ver. Chuta descalço, a quina da cama. Você vai ver a importância do dedinho e como ela faz parte do corpo. Nós precisamos entregar algo ao Senhor. Nós que somos dos 5 ministérios, cadê o avivamento? Cadê o avivamento? E o avivamento, ele é buscado, e ele é conseguido, e ele é colocado diante do Senhor. A hora que você está sozinho, irmão, o quanto nós temos orado, o quanto nós temos lido, o quanto nós temos buscado. Você que foi ungido, obreiro, presbítero, pastor, não importa o quanto você tem buscado. A pastora Sandra falou uma coisa que o Alfredo falou, e eu lembrei a semana inteira disso. Tu não é pastor? Irmãos, pastores, se chegar aqui e Deus falar contigo, falar que a palavra é contigo, mas a pastora não me avisou, o que tu vai fazer? O que tu vai fazer? Você não está cheio do azeite? Você não está cheio do óleo? Você não é um instrumento? Presbíteros, a palavra diz que quando estiver enfermo, quando a congregação precisar, chame quem? Quem? E eles vão com óleo orar, fazer. Você precisa estar pronto, você precisa estar avisado. Você precisa estar avisado. Ou você vem para o culto já com uma palavra pronta, porque se precisar já está. E principalmente, vem para o culto com a ligação pronta. Chegue no culto com a ligação pronta. Não venha aqui fazer a tua ligação para o Senhor. Chegue com a ligação pronta. Isso nos faz não ser mais mornos. Isso nos faz não ser mais frios e mornos. E essa palavra não é para quem está lá fora. Essa palavra é para quem está dentro. Bate no peito e fala, eu sou crente. Essa palavra é para mim toda hora que eu acho que eu sou muito crente. Passa uma vergonha, irmão. Sou muito crente. Dá vontade de até cobrir os espelhos lá do quarto. Não quero nem me... Estou muito crente. Você crê que Deus pode fazer algo sobrenatural na tua vida? Amém. Você crê que Deus pode fazer? Amém. Em Jeremias 29:13, buscar-me-ei e me acharei. Olha, a igreja sabe. E nós precisamos viver isso. O primeiro você quer achar? Primeiro, busca. Vamos buscar. Mário está querendo achar, o Mário está querendo achar. Cadê o Senhor? Eu estou buscando? Se eu não estiver buscando, eu vou achar o quê? Aí muitas vezes eu ligo para a pastora. Não, porque a pastora acha. Ela busca. Claro que a pastora acha. Acredito que todos, se não todos, e não se sinta menor ou maior, porque às vezes ela fica meio com vergonha, mas ela manda mensagem às 3:30, 4 da manhã. Por quê? Porque está com insônia. O Senhor acorda. Quantas vezes a gente acha que está com insônia, mas é o Senhor acordando, simplesmente falar assim, quero ouvir tua voz, vamos trocar uma ideia. Mas nós estamos na batalha, lá no emprego está muito ruim, na família é luta, e nós não colocamos o Rei dos Seis, e principalmente o Senhor dos Exércitos, para guerrear por nós. E estamos lutando na nossa força. Eu falei para a pastora essa semana, a pastora falou, né, que o reino dos céus, ele é conquistado por força de quem?
Você acha que isso daqui tem força, irmão? Se isso daqui tem força para conquistar o reino... É o preconceito das irmãs me achando, só porque eu sou magrelo. Só porque sou magrelo, tá? Irmãos, se é por força e violência, é por força e violência dele. É ele que tem a mão forte. Não foi Davi que derrubou Golias. Não foi. Mas a partir do momento que ele falou, eu vou, em nome do Rei dos Reis, Senhor dos Exércitos, e quem és tu para afrontar ele? Davi não estava nem aí. Aí a briga não era mais de Davi. E quanto nós estamos colocando isso? Então, buscar-me-ei e acharei, quando me buscarde de todo vosso coração. E muitas vezes a gente só precisa fazer isso daqui. Para, aquieta o pensamento, aquieta a alma. Fala, Pai, o Senhor é sobre todas as coisas e principalmente sobre a minha vida. Ah, mas eu não consigo. Quantas vezes você já pediu para Deus te ajudar? Para a gente finalizar, Mateus 6,33. Mas esse daqui foi qualquer um falando. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Sabe como que nós lembramos desse versículo? Buscai a Deus primeiro, né? E todas as coisas serão acrescentadas. Nós tiramos uma parte dele. Quantas vezes a gente lembra da justiça? E o Senhor é o Senhor. Muitas vezes nós estamos querendo ir atrás do Jesus, que é um lindo cordeiro. Jesus é o lindo cordeiro, não é? Mas ele é o leão da tribo de Judá. Ele é aquele que quebra tudo. Ele é aquele com uma delicadeza gigantesca. Chegou na porta do inferno e fez o quê? Ai, abre. Irmãos, eu fico imaginando, foi pé na porta, tudo. Esse é o nosso Senhor. Quando precisa, para nós. Mas para nós que amamos Ele, Ele é amor. Ele é aquele Pai misericordioso que nos dá todo o carinho, que nos dá. Só que na hora que precisa, Ele vem forte. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Não podemos estar diante do Senhor mais mornos. O fim está próximo. Mas vamos fazer isso por medo. Não, irmão. A única coisa que Deus não pede da gente é medo. Deus pede temor, porque se você for entender a palavra temor, a partir do momento que você reconhece quem é Ele, a grandeza dEle, o que Ele pode, cada vez que você começa a tentar entender, você vai diminuindo. A hora que você vê, você não é nada, e olhando para algo que a gente não consegue nem imaginar o tamanho. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Que a gente possa estar na presença dEle, mas entregando algo. Você crê nisso? Amém. Irmãos, eu pedi... podemos aquele? Nós vamos cantar um corinho. Olha, hoje teve até corinho, irmã. Aquilo cantou... Aquele cantou no meu nascimento e já era velho. Você viu? Meu Deus. Olha... A Isha está vindo com um hino da harpa, né, irmãos? Irmãos, que a gente possa entregar algo no Senhor, mas que não seja nesse momento, que seja um estilo de vida. Nós precisamos mudar o nosso estilo de vida. Nós precisamos entregar algo. Irmão, você pode ficar de pé? Você pode entregar um louvor ao Senhor, mas primeiro você pode colocar a tua mente no chão, teu coração no chão. Você precisar soltar o corpo, mas entregar algo ao Senhor de uma forma verdadeira, limpa.
um louvor. Você pode entregar algo ao Senhor. Fale com o Senhor. Se você precisa pedir perdão para o Senhor, agora é o momento. Se você precisa pedir ajuda ao Senhor, agora é o momento. Agora é o momento que Deus nos dá para entrar na presença dEle, ter intimidade, para entrar na presença dEle e falar: Deus, me perdoa se na maior parte do tempo eu sou morno, eu sou frio, e o Senhor muitas vezes tem vontade de me vomitar, mas Pai, me perdoa, me perdoa. Espírito Santo, me ajuda, me ensina a entrar na presença e engrandecer o nome desse Deus. Não porque Ele pode fazer algo por mim, não porque eu preciso de uma bênção, não porque eu preciso de algo, mas porque Ele é Deus, Ele é Deus, assim como a pastora Isha falou, Ele é Deus se Ele fizer, e se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus na nossa vida. Quanto nós estamos entrando na presença dEle dessa forma? Simplesmente porque Ele é Deus. Só que nós estamos buscando, querendo. E nós podemos primeiro, e temos primeiro que entregar. Se o Senhor fizer, louvado seja o nome dEle. Se Ele não fizer, louvado seja o nome dEle. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Entregue ao Senhor. Você tem a tua liberdade com Deus. Entregue ao Senhor. Entregue algo ao Senhor. Pai, o Senhor é digno de todo louvor, toda adoração. Pai, nós queremos te louvar e te engrandecer. Nós queremos te louvar e te engrandecer. Pai, nós queremos em nome de Jesus te louvar e te engrandecer, sabendo que só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de louvor e adoração. Ao que se assenta sobre o trono do céu, digno Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que Ele há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, e eu te adorarei. Está vestido num arco-íris, som de trovão, luzes relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Deus Todo-Poderoso, Ele é há de vir, Ele há de vir. Louvores ao Rei dos Reis, és tudo para mim, e eu te adorarei.
ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa tua vida. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, Senhor de vida, toda a criação, louvor e glória, tudo para mim, e eu te adorarei. Santo, 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 é do Senhor. Que a gente possa louvar o Senhor com esse fervor todos os dias. Nosso coração queima, nosso coração queima, nosso coração queima por esse Deus que tem feito tudo. Onde nós estávamos, Ele nos resgatou. Onde nós estávamos, Ele nos tirou de onde? Ele tem nos tirado de onde? Nós possamos ter isso. Você crê? Você crê? Você crê? Você pode entregar mais ao Senhor. Você crê que você pode estar mais? Bem, homens, sábado, 7 horas. Estaremos aqui. 7 horas. Tá? Estaremos aqui. Grupo de homens. Você está mais que convidado. O nosso objetivo é simplesmente: nós precisamos cada vez mais ser sacerdote dos nossos lares. E juntos ser intercessores. Como igreja precisamos orar mais. Como igreja precisamos buscar mais o Senhor. Como igreja precisamos amar mais. Como igreja nós precisamos amar mais, principalmente aqueles que não são iguais a nós. Deus pode fazer, você crê? Homens convocados aí, todos que puderem, façam força, estarem aqui. A gente está, principalmente, agradecendo o nome dele, intercedendo pelos nossos lares, aprendendo. Nós precisamos aprender a ser maridos, ser pais, principalmente sacerdotes, cada vez mais. Nós vamos aprender. Você crê nisso? Amém? Levanta as tuas mãos. Pai, nós possamos ter e continuar na tua presença. Essa semana seja uma semana de bênção. Não pelo que o Senhor pode fazer, mas que o Senhor já fez, o Senhor é rei dos reis. Sobre os nossos lares o Senhor esteja, sobre os nossos trabalhos o Senhor esteja, sobre a nossa mente e o coração, assim o Senhor tem. Pai, nos leve aos nossos lares, aonde a gente for agora na tua santa paz, que seja uma semana abençoada e principalmente nós possamos estar na tua presença, nós possamos estar de forma quente, nós possamos estar fervorosos na tua presença, que nós possamos ouvir a tua voz, que nós possamos entender o que o Senhor quer e o Senhor direcione, e nós consigamos ver, ouvir o teu direcionamento. Nos dá uma ótima semana.
de Jesus. Você crê nisso? Amém. Vamos em paz.